Olá pessoal, meu nome é Leandro Rubim, eu sou professor e coordenador dos cursos de tecnologia da FIAP. Hoje nós estamos aqui nessa aula para poder falar sobre um assunto muito importante nos dias atuais e para o futuro, que é sobre a impressora 3D e suas utilidades. Pessoal, o fluxo da aula vai ser o seguinte: nós vamos começar falando da história das impressoras, para logo após entender o que é uma impressora 3D e o seu funcionamento através dessa impressora que nós temos aqui. Vamos mostrar quais os softwares para a utilização e logo após apresentar um pouquinho qual que é o futuro das impressoras que o mundo espera. Para iniciar, vou explicar um pouquinho da história das impressoras. A impressora ela teve surgimento no ano de 868, através da utilização de gravuras lá na China. Tá? Como que era feito o processo? Inicialmente, se você tinha uma madeira, essa madeira era cortada através de uma ferramenta cortante para se fazer o desenho. Com isso, era feita uma elevação daquele desenho. Logo após, era jogada a tinta da determinada cor que fosse necessária e depois um papel sobre essa gravura, ou um pano. Então, o processo de impressão começou assim, em 868. Muitos anos depois, em 1455, um alemão, Gutenberg, ele utilizou esse mesmo processo de gravura, de impressão de gravura, só que através de prensas mais duráveis. Ou seja, isso acabou fazendo um marco no processo de impressão. Qual foi esse marco? Podia-se, dessa forma, imprimir mais textos, informações em massa. Só para vocês terem uma ideia, de 1455, quando foi inventado esse novo processo, até 1500, já tinham sido imprimidos nesse processo mais de 15 milhões de livros, mudando totalmente a história das impressoras. E assim por diante ocorreu o processo, teve a evolução do próprio computador, a criação do computador, etc. Mas por volta do ano de 1938 surgiram as fotocopiadoras, cujo processo é bem semelhante. Quando surgiu o primeiro computador, em meados de 1953, o processo de impressão se tornou mais dinâmico, então podia-se imprimir muitas informações de acordo com as informações do computador. Quais tipos de impressoras surgiram, né, nessa revolução aí, né, da informática? Então, uma impressora que é muito conhecida e muito antiga já é chamada impressora de impacto, que a gente conhece mais popularmente como impressora matricial. Qual que é o processo da impressora matricial? É claro que você não precisava de objetos cortantes como 868, né? Mas a tática era bem parecida. A impressora matricial funciona com uma cabeça de impressão. Essa cabeça de impressão possui muitas agulhas na vertical e essas agulhas acabam afinetando um papel, né? Na realidade uma fita impregnada com tinta que imprime no papel. Tá? Então esse processo muito utilizado pelas empresas, né, no início aí da revolução dos computadores, e é um processo que foi levado adiante por muito tempo, até que surgiram as impressoras de jato a tinta. As impressoras de jato a tinta possibilitaram aí ao usuário, né, comum a impressão colorida, então é possível em casa você fazer as impressões. Como é que funciona esse processo? Muito parecido também, só que você tem cartuchos de tintas, esses cartuchos de tintas são despejados aí no papel através de cabeçote que contém centenas de orifícios despejando essas gotículas. A grande diferença é que você poderia trabalhar com imagens coloridas e qualquer tipo de imagem. As impressoras de jato de tinta são as mais utilizadas hoje em dia no mercado. Com a evolução das impressoras de jato de tinta, vieram também as impressoras a laser. As impressoras a laser elas têm um processo um pouquinho diferente. Então, primeiramente, ela tem um raio a laser, ela também tem que ter um pó ultra fino, que é o que a gente chama de toner, ela também tem que ter um tambor e um aquecedor. Esse aquecedor a gente chama de fusor. Qual que é o fluxo que ocorre? Então, é necessário que esse aquecedor queime o toner diretamente no papel. Tá? A impressora laser ela tem alguns problemas ambientais, por isso que a gente não vê tantos nas nossas casas. E para completar essa evolução das impressoras, nós temos as impressoras para grandes, né, para grande porte. Então nós temos a impressora chamada plotter, ou chamada também de Luthor, que são impressão, né, em grandes dimensões. Então, por exemplo, a gente tem impressão de elevada qualidade, de elevado rigor, níveis de detalhes, só que para projetos de engenharia, de grafismo, também de mapas cartográficos, arquitetônicos e assim por diante. Então, desde 868 até os dias atuais, nós tivemos essa evolução
das impressoras. Só que todas essas impressoras elas imprimem em papel. E é justamente que nós vamos falar agora sobre a evolução das impressoras que não imprimem em papel, e sim imprimem objetos, qualquer tipo de objeto físico. Qual seria a principal diferença? Qual seria a diferença no dia a dia e no mundo corporativo como um todo? Em vez de imprimir em papel, imprimir um objeto que a gente consegue pegar esse objeto, consegue manusear esse objeto, quais utilidades que isso poderiam ter? Falando agora especificamente da impressora 3D, a impressora 3D ela não é algo tão novo assim. Tá? Ela já foi criada há 20 anos, tá? O conceito da impressora e também algumas primeiras máquinas através do engenheiro Scott Crump. O engenheiro Scott Crump ele foi o criador e ele é atualmente o presidente da Intratasis, que é a principal fabricante da tecnologia, né, no mundo atual. Tá? A impressora 3D ela não é um modelo assim tão diferenciado do que já existe no mercado industrial. Então é uma máquina que fabrica objetos. O grande diferencial da impressora 3D é a facilidade de uso, que você não precisa ter nenhum conhecimento técnico para manuseá-la, e também o fato de ela ser muito mais barata. Então imagine a seguinte situação. Sou um empresário, quero gerar um novo produto no mercado. Não sei ainda o nível de aceitação desse produto no mercado. Então, para mim é muito mais econômico eu ter uma impressora 3D que gere protótipos e gere esses objetos, que vai ser muito mais barato, e eu conseguir colocar no mercado esses primeiros produtos. Se o produto der certo, aí sim eu compro uma máquina industrial que efetivamente coloque o produto em grande massa. Ok? E assim por diante. Nós temos, né, para uma impressora 3D funcionar, nós temos alguns itens bem simples. Então, primeiramente, eu preciso ter uma imagem em 3D que trabalha aí com 3 parâmetros principais, que é o que a gente chama aí a largura, a altura e a profundidade, que é algo que é diferente da impressora 2D. A impressora 2D trabalha mais com a altura e com a largura. Outra diferença, 3 dimensões, então a gente consegue imprimir objetos, efetivamente objetos. Para isso a gente precisa de alguns softwares que mais à frente eu vou explicar para vocês, mas primeiramente eu vou falar das utilidades que nós temos hoje no mundo para esse tipo de impressora. Nós podemos utilizar para a medicina tem feito muito apoios nesse sentido. Então nós podemos imprimir órgãos, podemos imprimir próteses, palmilhas, alguns de vocês já devem ter visto, né, é utilizado, por exemplo, para deficientes visuais, é possível imprimir o protótipo de um bebê, de uma grávida deficiente visual no formato 4D, para que ela visualize, né, visualize entre aspas, né, que ela consiga tocar, né, o filho que está dentro de si. Podemos utilizar também para a parte de segurança, é possível você desenvolver armas através da impressora 3D, tá? E o seu lado positivo e o lado negativo, né? Nós podemos utilizar, por exemplo, para a área de educação, então podem ser feitos moldes geográficos, ao invés de a gente utilizar em papel aquele exemplo lá de geografia, podemos fazer moldes geográficos e físicos através da própria impressora. Temos também na parte domiciliar, então existem fogões, né, em formato de impressora 3D, ao invés de você trabalhar com cartuchos de tinta, você acaba trabalhando com cartuchos de alimentos, né? Então os cartuchos de alimentos são depositados, né, nessa estrutura, e essa estrutura segue o seu programa de computador para gerar o prato que é necessário. Além disso, nós temos, por exemplo, impressora de chocolate. Então nós podemos fazer uma mini fábrica de chocolate através desse tipo de impressora. Imagine também um outro nível de utilidade. Você precisa comprar um presente urgentemente e as lojas não estão conseguindo ter vazão para esse presente, para esse brinquedo. Então você pode, no futuro próximo, fazer o download, né, comprar essa licença através do fabricante, fazer o download dessa imagem e imprimir na sua própria casa. Isso daí vai deixar o custo muito mais barato, inclusive, desses produtos. E nós temos vários outros tipos de exemplos. Os exemplos aqui que eu cito que são muito diferenciais, por exemplo, é o exemplo da casa. É possível hoje você imprimir uma casa inteira. Na realidade, existe uma impressora criada pela Universidade do Sul da Califórnia que consegue imprimir 2 casas de 2 dormitórios em 2 dias. Imaginem o custo menor que é para se construir essa casa. Ah, mas como que isso ocorre? Vocês vão observar que a impressora 3D ela imprime em camadas, ela constrói em camadas. Então ela começa da base e ela vai verificando quais são os eixos vertical, horizontal e de profundidade, vai fazendo essas verificações e imprimindo conforme esses eixos.
Então, você tem uma imagem de uma casa, você manda essa imagem para a impressora, nesse caso um guindastre, né, que imprime em 3D, ele vai imprimindo toda a base da casa, colocando encanamento, fiação. Parece brincadeira isso, né? Mas vocês podem conferir no nosso hot site que vocês vão encontrar os links, né, com vídeos que expõem esse tipo de fabricação. Isso não é futuro, isso já é algo presente que tem ocorrido nas nossas vidas. Então, logo mais vocês vão poder ter uma impressora dessa em casa. Exemplo de impressora. Essa impressora 3D é da MakerBot Industries. Essa impressora aqui ela chama Cupcake. É uma impressora de $750. Essa impressora ela veio desmontada, nós montamos, inclusive nós imprimimos partes dela. Então você pode imprimir partes da própria impressora. E, inclusive existem impressoras chamadas autorreplicantes que podem imprimir outras impressoras. Tá? Então é possível você fazer um clone de uma impressora através dela mesma, ok? Esse tipo de impressora é uma impressora simples, cujo o objetivo é imprimir objetos simples que eu vou explicar mais à frente. Vocês vão entender agora como que ocorre o funcionamento de uma impressora 3D, como esse modelo Cupcake que nós temos aqui. De forma bem simples, então nós precisamos de entrada a imagem 3D a ser impressa, a ser construída, e precisamos ter a matéria-prima para aquela construção. Tá? Então, entrando um pouquinho mais em níveis de detalhes, nós precisamos ter a imagem 3D, que normalmente é gerada no formato STL, por exemplo, né, um software como o AutoCAD pode gerar esse tipo de imagem, só que a impressora 3D ela não reconhece a imagem STL. Nós precisamos ter um outro software, que é um software chamado Replicator G, que vai pegar essa imagem STL e gerar em comando G-Code. Esses comandos G-Code são, na realidade, bits que vão direcionar qual que é o tipo de formatação que vai ser feito daquele objeto. Tá? Como que ocorre a formatação em sua essência? Então nós temos que trabalhar aí com altura, largura e profundidade, chamados aí X, Y e Z. Tá? Então esses comandos G-Code são enviados para a impressora vai reconhecer esses comandos e vai distribuir para diversas placas que vão consolidar o X, o Y e o Z. Tá? Além disso, nós precisamos ter também com que o material a ser colocado na impressora seja queimado. Então existem níveis de temperatura. Vocês verificarem aqui, a impressora ela funciona com um cabeçote que possui uma resistência. Essa resistência está a uma temperatura de 230 graus para poder queimar o material. Qual que é o material? O material é um plástico especial chamado ABS. Esse plástico aqui, ele é bem fino e ele é muito resistente. Então, no momento que a impressora começa a queimar esse plástico, são gerados alguns fios do tamanho de um fio de cabelo junto a uma outra base. Essa base é a base que vai receber a impressão por camadas. Essa base também tem uma temperatura, nesse caso de 110 graus, que vai recebendo as camadas desse objeto. Vou explicar aqui um pouquinho para vocês agora quais são as placas que são utilizadas para esse processo. A partir do momento que nós temos a impressora, nós temos aqui no computador a imagem em 3D e essa imagem é transformada nos comandos G-Code para enviar para a impressora, nós temos uma placa principal aqui, que é uma placa que vai recepcionar todos esses comandos. Essa placa vai distribuir processamento para outras 4 placas. Uma primeira placa, ou três placas aqui para direcionar quais são as larguras, altura e profundidade que precisam ser impressos, e uma placa especial para poder controlar tanto o cabeçote e temperatura, como também a elevação da base. Tá? Então o funcionamento é bem simples. Então só fazendo um resumo geral, então nós precisamos ter uma imagem 3D, essa imagem 3D precisa ser transformada num modelo reconhecido pela impressora 3D, nesse caso são comandos G-Code. Esses comandos G-Code são nada mais nada menos que sequência de bits que vão dizer quais são aí as diretrizes X, Y e Z, altura, né, largura, profundidade, do qual precisa ser impresso. Okay? E aí nós temos cada uma das placas para poder trabalhar com todos esses itens. Vou mostrar para vocês agora um exemplo aí de funcionamento. Tá? Eu quero imprimir, nesse caso aqui, um apito. Supondo que eu sou um árbitro de futebol, um árbitro de qualquer jogo aí coletivo que precise de uma comunicação com os jogadores, e eu esqueci meu apito. Né? Estou lá na minha casa ou estou na empresa e preciso imprimir um apito. Basta ter uma imagem 3D, como a que eu abri aqui,
transformá-la para G-Code e esse G-Code ser transferido para a impressora. Tá? Então o que eu fiz aqui no software? Primeiro eu tenho um software aqui chamado Replicator G, que é open source, então você pode fazer o download gratuito. A partir desse software eu abri uma imagem de um apito em 3D, nesse caso o formato STL. Essa imagem em 3D, uma imagem muito perfeita aqui, esse software gera no formato G-Code, que é o formato que vocês podem acompanhar aqui, que é uma lista de comandos, nada mais nada menos, colocando aí quais são, né, os valores de X, de Y e de Z, e jogando uma sequência de comandos. Tá? Então basta eu ter esse G-Code aqui em mãos, a partir daquela imagem, e vir no botão Build. Quando eu selecionar aqui o botão Build, ele vai enviar via serial todas essas informações para a placa principal da impressora, que vai começar a impressão. Pronto, temos o apito aqui pronto para utilização, em pleno funcionamento. Como vocês puderam acompanhar, esse apito aqui, esse objeto que acabou de ser impresso, está em pleno funcionamento para qualquer utilização, assim como pode ser impresso qualquer tipo de objeto do dia a dia. Por exemplo, aqui temos um fêché-éclair, aqui temos um copo no formato de um pé, aqui nós temos as letras, o nome FIAP impresso. Então a utilização ela pode ser, né, extensa, basta a criatividade, ok? E aí eu pergunto para vocês, e o futuro desse tipo de tecnologia? Onde será que chegaremos? Tudo isso vai depender muito da utilização que nós mesmos vamos fazer. Vai depender muito da utilização que as indústrias querem fazer. O fato é que grandes indústrias estão correndo atrás desse tipo de tecnologia. Como exemplo, Airbus já tem pronto aí um tipo de protótipo para poder imprimir aviões. Então, onde chegaremos com esse tipo de tecnologia? Essa é a interrogação que eu deixo aí na cabeça de cada um de vocês. Pessoal, essa foi a aula sobre impressora 3D. Qualquer informação adicional, acesse o nosso hot site com links, com informações adicionais sobre a impressora. Espero que tenham gostado. Até uma próxima.